o curador e idealizador da mostra Monstros no Cinema, e nós vamos promover agora a segunda mesa de debate. O tema dessa mesa é De Onde Nascem os Monstros, e para conversar com a gente, para debater, eu convido aqui os críticos de cinema Francisco Russo, do site Adoro Cinema, e Mária Abad, do jornal o Globo, do site Almanac Virtual também. Pessoal, a mostra ela termina agora no dia 10, na próxima segunda, e tanto eu como curador, quanto o CCBB, que é o patrocinador através do Banco do Brasil, está satisfeito com o resultado. Nós estamos com sessões lotadas. Quem tem vindo aí todos os dias, ou pelo menos a maioria dos dias, sabe o quanto que está ficando cheio, que às vezes tem fila. A gente abriu voltou, né, com a fila de desistência para esse projeto, especificamente para esse projeto, que era algo que o CCBB parece que não estava mais fazendo, na verdade atendendo uma reivindicação do público, porque algumas pessoas ou pegavam o ingresso e iam embora, e ficavam alguns lugares vazios, e tinha muita gente lá fora querendo assistir, né? Isso só prova o quanto que filmes de monstros são queridos, filmes de monstros marcam a vida das pessoas, né? O público em geral gosta desse tipo de filme. A maioria dos filmes, até que estão na mostra, eles transitam pelo terror, pelo horror, mas também tem filme infantil, tem comédia, tem até musical, onde nós temos os monstros como ou protagonistas, ou um personagem que vai desencadear toda a trama daquele filme, né? E como eu já falei aqui no debate anterior, que o Mário até participou também, alguns filmes ficaram de fora, infelizmente, não só por questões de negociação de direitos de exibição, mas também pelo tempo de produção, que essa mostra ela foi produzida em um mês, né? Eu estava com outro projeto para ser realizado, que infelizmente não teve um contratempo, e para não perder a pauta, o CCBB topou fazer o Monstros no Cinema, programar aí durante 4 semanas, tanto lá em Brasília, quanto aqui no Rio, quanto em São Paulo, que vai começar agora na quarta-feira, dia 5 de setembro. E o resultado está sendo mais que satisfatório. Eu acho que se tivesse mais sessões, se tivesse mais filmes, a mostra ainda estaria rendendo com relação a público. Possivelmente nós vamos bater aí 5.000 espectadores, o que para a mostra é muito bom, né? E a gente fica na torcida de que possa voltar de repente com uma segunda edição da mostra, trazendo outros filmes, de repente aqueles que não conseguimos trazer agora, né? E a conversa aqui hoje é um pouco em torno de onde vem todo esse fascínio por monstros, né? Se a gente pegar as pinturas rupestres, por exemplo, a gente vai encontrar ali alguma coisa que, de uma certa forma, mostra como que os homens daquela época viam alguns seres, né, alguns animais, né? E isso, com o passar do tempo, foi permanecendo de várias formas dentro da cultura das pessoas, né? Até 1500, 1492, quando Colombo chega na América, e 1500, quando Cabral chega no Brasil, as pessoas não sabiam o que tinham além dali, né, do Atlântico. Então, se você pegar os desenhos de mapas, você sempre vai encontrar desenho também de criaturas, né, que para aquela época eram os monstros daquele período. E o cinema, desde seus primórdios, vai lá e bebe nessa fonte para poder criar também, mostrar para o público, através do cinema, esses mesmos monstros, ou criar outros monstros, né? E é assim desde 1895, né, quando surge o cinematógrafo dos irmãos Lumière, né? O Georges Méliès foi um dos primeiros a usar o equipamento
para poder contar histórias, e já vai contando histórias também ou de terror ou com criaturas, com monstros, né? E aí isso a gente tem até hoje, né? No debate passado a gente lembrou do Mega Tubarão, que estava em cartaz, que está em cartaz ainda, eu acho, não sei se ele já saiu de cartaz. Próximo Godzilla, que vai ser lançado ano que vem, né? Que vai ter continuação desse remake que foi feito pela Warner, né, que vai se chamar Godzilla, Rei dos Monstros, que é um título que o próprio Godzilla já tinha recebido uma produção dos anos 50, produzido no Japão. Né? Então, assim, os monstros continuam na moda, e eu acredito que não vai acabar. Sempre vai ter um monstro novo surgindo ou sendo reinventado, que é o caso do Predador, que é esse ano ainda que chega, né? Semana que vem. Aí. Semana que vem. Já tem uma nova história com o Predador, que é um dos monstros também que ficou de fora aqui da mostra. Né? Então eu vou passar aqui a palavra, vou passar primeiro aqui para o Mário, para falar um pouquinho sobre essa origem dos monstros, né? De onde surgem essas histórias, né? De onde vem essa cultura, vem de folclore, vem de contos populares, para poder, de uma certa forma, depois o cinema pegar isso, transformar e mostrar até de uma outra forma para a gente, né, como espectador. Para a gente não ficar se repetindo muito, eu queria ler um texto para vocês, que eu peguei na internet hoje, uma menina que escreve muito bem, que eu acho que dá uma ideia do que a gente vai falar aqui. O texto dela é o seguinte, ela escreve crônicas, é muito legal. Há 3 anos, desde a última vez que estive nesta sala, ela é fria e mal iluminada. Tudo parece estar exatamente igual, mas a sensação é diferente dessa vez. Não estou aqui pela dor. As fotos empoeiradas na parede já não me machucam mais. Olho para aquele rosto enrugado e lembranças boas me vêm. É outra coisa. É algo aqui dentro. O copo meio vazio. Tem algo dentro de mim que está fora do lugar, perdido. Não sei bem o que. Em outro canto, há mais fotos, estas bem mais antigas. Avalio uma a uma. Avalio também rascunhos, imagens de uma vida que eu poderia ter levado. Mas isso nunca esteve no poder das minhas mãos. Tem algo estranho em mim, escondido. O monstro que sempre viveu aqui está começando a me machucar. Sempre fui eu que me alimentei dele, mas agora parece que é ele quem quer se alimentar de mim. Estou sozinha e confusa, sento no chão frio e poeirento, olhando ao redor. Sinto que tem uma parte de mim que está errada, muito errada. Não é algo derivado da minha situação atual, mas minha situação atual torna-se estressante porque por dentro estou sofrendo, em silêncio. Não sei bem o motivo, parece tão clichê. Achei que eu tinha aprendido a lidar. Vi que eu estava errada. A vida sempre dá um jeito de nos mostrar que estamos errados. Acho que estou começando a entender a mensagem. Já procrastinei esse encontro há quase uma vida. O monstro está ali, me olhando, me chamando para enfrentá-lo de frente. Ele sabe que não vou. Sabe que vou dar um jeito de ignorar e continuar alimentando em silêncio a minha sina. Daqui a alguns anos ele aponta a cara de novo para me lembrar que sou uma covarde. É que de fato já passou da hora de acabar com o monstro. Hora de tirá-lo daqui, libertar a nós dois. Mas dói, sabe? Encarar o monstro dói. Mas as consequências dele já tornaram-se parte de mim, características minhas. Está na hora de tirar o pano de cima da ferida aberta, de limpá-la, dar uns pontos, curar, sabe? Sinto que não há como eu ir em frente se antes não me livrar desse monstro. Estou entrando em outra fase, não só na minha educação e profissão, mas em questões familiares e amorosas também. E esse monstro vem me limitando muito, me prendendo muito, me impedindo de dar aos outros e principalmente a mim mesma tudo aquilo que sei que posso dar. Ei, monstrinho, para de rir. Sei que eu já disse tudo isso antes, mas agora é diferente. Não é mais questão de poder ignorar.
é o Apocalipse. Esse texto, muito bem escrito, dá uma ideia de onde nascem realmente os monstros, né? Antes desses monstros eles nascerem no nosso folclore, nossas lendas, eles nascem dentro da gente. Então a origem do monstro está em cada um de nós. Quando a gente começa a crescer, a gente ainda não desenvolveu o consciente. A gente só começa a desenvolver o consciente a partir de 6 anos de idade. Então, naquele momento, a gente usa muito mais o subconsciente. Então, quando a gente é criança, a gente começa a entender o que está acontecendo de acordo com aquilo que a gente vai vendo, aquilo que os pais vão dizendo. E aí a gente vai crescendo com essas coisas engraçadas, né, que os pais falam. Boi da cara preta, bicho papão em cima do telhado. Às vezes você está correndo, né? Aí o pai, olha, vai para lá não, que senão o bicho te pega. Aí você já cria na tua cabeça aquilo que tem um bicho que vai te pegar ali. Então, os monstros nascem nessa fase da nossa vida. E aí, de acordo com o desenvolvimento de cada um, de acordo com as crenças, com a educação que você recebe, esses monstros eles podem criar uma variação daquilo que você vai aprendendo desde pequeno. Porque essa divisão é muito interessante, né? Do consciente, o subconsciente, o inconsciente. Né? Quando a gente tem um trauma muito grande, esse trauma normalmente vai para o inconsciente, ele vai lá para baixo. A gente sabe que tem algum problema ali, mas a gente não quer se lembrar desse problema. Muitas vezes a gente só lembra quando a gente vai fazer análise. E aí o cara traz esse problema para a gente poder enfrentar ele de frente e enfrentar esse monstro que a gente cria. Mas o subconsciente, que é o mais interessante, né? Ele praticamente está na nossa vida o tempo todo. Porque, por exemplo, quando você vai pegar um ônibus, quando você vai no bebedouro beber uma água, é uma atitude de subconsciente, não é uma atitude consciente. Você não racionaliza exatamente tudo que você vai fazer. Você entra no cinema, senta na cadeira, o que for, são atitudes do dia a dia, que o subconsciente já te ensinou a maneira que você deve agir, você vai agir daquela forma. Por isso que às vezes as pessoas reagem no assalto, às vezes. O cara põe um revólver e a tua primeira reação às vezes é reagir àquilo. E você acaba levando um tiro, o que for e tudo mais. Que é o subconsciente agindo. Então os monstros, eles fazem parte disso. Então a origem dos monstros, eles nascem aí, essa origem. E aí, conforme você vai desenvolvendo, né, você vai tendo folclores, vai tendo mitos, vai tendo autores que vão escrevendo e vão colocando isso em papel, em lendas, o que for. Então, passada essa parte, né, uma coisa interessante, uma definição bem legal que eu peguei aqui, ó. O monstro não é dado genericamente a um ser fantástico, criatura lendária, ou algum medo interno de aspecto e atos aterrorizantes. Os monstros aparecem em quase todas as culturas, mitologias, folclores, lendas, também na ficção, nos livros, enfim, em tudo. E aí, cara, esses monstros, se você for procurar, em cada cultura, é muito interessante. Se for na cultura asteca, já tem lá os monstros. Se você for na Idade Média, tem lá os monstros. Se você for nos gregos, nos romanos, todos têm monstros. Os monstros, muito interessante, é que eles vão mudando, né? O monstro, assim, vai começando com um gigante. Um gigante é um monstro naquela época. Você pegar um polvo gigante, era um monstro. Eu trouxe até alguns desenhos aqui, poucos. Isso aqui, por exemplo, é um monstro naquela época. É só um ser gigante que tem um pé imenso. Isso aqui parece até uma coisa engraçada, né? Mas naquela época era assustadora para aquelas pessoas. Então mostra que a cultura, ela vai mudando, ó. Tem outra bem interessante aqui, ó. Esse monstro, ele não tem cabeça, o rosto não fosse assim no abdômen, no peito, ó, no tronco, tá vendo? Isso era um monstro daquela época. Então, os monstros, a origem deles, eles nascem dentro da gente, conforme o ambiente que a gente cresce, conforme a cultura que a gente cresce naquele meio. Por exemplo, monstros brasileiros, boitatá, mula sem cabeça, que fazem parte da nossa cultura, fazem parte do nosso folclore, chupacabra, o que for, como também os monstros que vão ter em todas essas civilizações que eu citei aqui. Eu não vou me alongar muito, mas eu acho que deu para explicar mais ou menos como é que começa essa origem dos monstros.
Eu passo aí para o meu amigo Francisco Russo. Boa noite a todos. Bom, como o Mário bem descreveu, justamente essa questão, o monstro nasce de todos nós, nasce especialmente do desconhecido, seja de si próprio ou do ambiente ao redor. Não à toa nós temos tantas ficções científicas que exploram monstros de todo tipo, toda forma, toda possibilidade no cinema. Então, eu acredito muito que o modo como o cinema foi explorando foi justamente de que forma você foi trabalhando essa questão do medo que cada um tem. Você pode ter desde assassinos serial killers, por exemplo, que são desde assassinos normais, mas outros com poderes, até sobrenaturais, Jason, Fred Krueger, que aterrorizam, usam pesadelos disso. Você pode ter Godzilla, que ganhou, como o Breno lembrou, justamente o ícone. Lembrando que Godzilla também tem animação da Netflix, as versões dos filmes japoneses continuam sendo feitas, e é toda uma cultura que aí você pode até pensar. Não é apenas o Godzilla um personagem super popular, mas também as pessoas torcem pelo monstro. Então esse é um outro contraste que você vê, justamente, teoricamente o monstro não é o vilão, então por que eu estou torcendo por ele? Muitas vezes o cinema tem essa questão do vilão ser o mais fascinante de todos, né? Então o monstro muitas vezes passa por isso. Mas eu vejo muito no cinema, especialmente a história do cinema de uma forma geral, mas ultimamente, na última década mais ou menos, isso tem sido com mais constância, por assim dizer. Esse monstro tem se transformado para ele se adequar à nossa realidade. Por exemplo, hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, tem o medo do terrorismo, então isso surge muito de forma, o monstro é criado de forma a refletir esse tipo de coisa. Tem um caso de um filme, que se eu não me engano ele tem 8 anos, que é o Distrito 9, que é uma ficção científica fascinante, situada na África do Sul, que é com extraterrestres, e que basicamente replica a história do apartheid. Ou seja, você usa o monstro para replicar algo que já existe na nossa vida, na nossa sociedade, e até de forma a você pensar, você refletir em cima disso. Esse é um dom que pode ser usado muitas vezes, mas obviamente também existe uma série de filmes de monstros que querem apenas usá-lo para matar, para causar uma catástrofe, para ser puro escapismo, o que é legítimo dentro do seu filme, dentro do seu propósito. Então, existem essas várias vertentes. Tem a questão do monstro, por exemplo, a Universidade de Monstros S.A., que é usado para criança, tem todo o caráter colorido. Os monstros estão na nossa cultura, estão ao nosso redor de cada forma. E o cinema se apropria disso de formas variadas, muitas bem interessantes, e que não são apenas para aterrorizar, ou para assustar, ou para divertir, mas também para refletir. Eu acredito que vários dos filmes que estão aqui na mostra têm muito dessa questão, mais até do que o caráter histórico em si, que muitos filmes são verdadeiros clássicos, que a gente, independente de você gostar de filme de monstro ou não, precisam ser vistos para qualquer amante de cinema, mas tem vários filmes que refletem justamente o seu tempo. Então, assim como, por exemplo, Distrito 9 é um filme que reflete muito o que foi o apartheid da África do Sul, existe um sem número de filmes que usam a existência de monstros para mostrar um pouco de si. E até o caso desse texto que o Mário me leu, me lembrou muito um outro tipo de monstro, que é um filme até que está disponível na Netflix, é um filme recente, que é o 7 minutos depois, muitas pessoas se é depois ou antes da meia-noite, mas que é justamente esse monstro interior que você precisa lidar de alguma forma e você não sabe como lidar. É um filme altamente psicológico, mas tem um monstro caracterizado que reflete esse tipo de coisa. Então, o monstro ele é explorado no cinema de várias formas e justamente tentando pegar essa variedade toda. Isso é o que eu acho mais interessante dessa presença. E tem uma outra coisa também que eu acho legal, que como é que a gente vai mudando, né? Por exemplo, os unicórnios, que são tão bacanas hoje em dia, né? A gente, a pessoa estatua no corpo, e é símbolo de várias coisas, o unicórnio. Os antigos escritores gregos foram os primeiros a descrever o unicórnio. Como é que os gregos descreviam o unicórnio, que é uma figura tão bonitinha, né? Uma fera com um longo chifre que durante a Idade Média essas criaturas ganharam uma base mítica ainda maior. O escritor do século VII, Isidoro de Sevilha, descreveu: este é um animal de 4 patas que tem um único chifre em sua testa e perfura qualquer coisa que ele ataca. O unicórnio é forte demais para ser capturado por caçadores. Aí você pode até pensar em outra coisa bem que é legal. Não sei se vocês assistiram ou sabem sobre um seriado chamado Game of Thrones. E todo mundo torcendo pelos dragões, né?
Os dragões eram monstros antes, as pessoas tinham muito medo dos dragões. Os dragões são amplamente encontrados em contos medievais. Essas histórias eram descritas que sua arma mais potente era a cauda, que podia ser usada para enrolar e sufocar as suas presas e as labaredas e o fogo. E todo mundo torcendo lá para a Mulher dos Dragões, né, salvar a galera. É agora um dos dragões acabou virando zumbi, né? Então, quer dizer, vai virar um monstro agora, todo mundo está com medo do dragão. Então, tu vê que as coisas vão mudando, né? Essas pessoas pensavam, esses seres tão bonitinhos, unicórnio, dragão, e hoje em dia já está mais tipo assim, nós estamos aceitando que eles não são figuras monstruosas, não são figuras bacanas, legais, que estão aí para ajudar a gente. Até muitos monstros da antiguidade, aqueles que são metade homem, metade bicho, tipo, do tronco para cima é homem, e do tronco para baixo ela é um cavalo, é um outro bicho. E aí a gente tinha medo dessas coisas, né? E agora não, parece que todo mundo acha bonitinho e tudo mais. Então mostra que a cultura o tempo todo está mudando. A percepção que se tinha há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, é bem diferente do que a gente tem agora em relação a isso. Não, e muitos dessas criaturas que o Mário até citou aqui vêm da mitologia grega, né? A mitologia grega, ela tem várias dessas criaturas, né? Você tem desde o centauro, do fauno, você tem a medusa, né? O Kraken. O Kraken. O Pirata dos Caribes, né? Você tem, quem assiste a Fúria de Titãs, vê várias dessas criaturas ali, né? Tanto na versão mais recente quanto na versão dos anos 80. Você vê todas essas criaturas, até mesmo essa série de livros do Percy Jackson, que também, né, a franquia Harry Potter também, ao lidar com essas criaturas que surgem na literatura, na cultura da Grécia Antiga, passa pela era medieval, os próprios dragões também. Dragão, por exemplo, é um tipo de monstro que, infelizmente, eu não consegui colocar na mostra, mas assim, é uma criatura que a gente... É que nem o Godzilla. O Godzilla, para mim, vendo o filme aqui de 54, eu entendo que ele talvez possa ser também considerado, entre aspas, um dragão, porque ele também solta alguma coisa pela boca, ele é um meio lagarto, o dragão não deixa de ser um lagarto com asas, né? Então, assim, o Godzilla pode estar próximo também, a criação do Godzilla pode estar próxima também do que seria um dragão, né? E teve uma espectadora aqui no final de semana que ela veio me questionar por que Alien era monstro. Aí eu questionei ela, mas você não acha o Alien um monstro? Porque ela não considera os alienígenas, ela achou, né, ela falou para mim que ela não considerava os alienígenas monstros. Mas assim, eu pessoalmente considero os alienígenas monstros. Mesmo sendo o ET bonitinho lá do Spielberg, ele não deixa de ser um monstro, né? Dentro da concepção, da ideia que eu tenho de monstro e que eu acredito que a maioria das pessoas tenham sobre o monstro. O que é um monstro? Porque o monstro é sempre algo diferente, é algo que talvez tenha um poder acima do nosso, né? Desde que seja um dragão que cospe fogo, desde o Jason que nunca morre, né? Os monstros, eles sempre têm algo de poderoso, né? Desde a Grécia Antiga, que eles morriam, ou se para morrer era uma coisa muito difícil, né? Era quase praticamente impossível você matar uma criatura dessa, né? É que nem um vampiro. Um vampiro, a gente sabe que para morrer você tem que ter a estaca no coração ou ele ter contato com a luz do sol, né? Pelo menos os bons vampiros, né? Não, Crepúsculo não é vampiro. Eu falo sempre que é fada. Aquilo é fada, né? Quem brilha na luz é fada, não é vampiro. Tem até o Leviatã mesmo, né? Que é o livro de Jó, na Bíblia. E olha, eu separei alguns aqui que a gente está falando muito assim de Ocidente, mas vocês imaginam o número de criaturas, monstros que tem no Oriente. Tipo assim, só alguns, pra vocês verem, são muitos, mas muitos. Olha aqui. Kappa é o nome de um yokai aquático do folclore japonês.
ele pode ser tanto benéfico quanto maléfico. Os japoneses acreditaram que algumas maneiras de se proteger contra um capa maldoso. Os capas deram também seu nome uma forma de sushi. Olha aí, porque é o capa maki, capa e tal. Tá na comida, mas vem disso. Vem de um monstro. É um espírito anfíbio do folclore japonês. Quando plenamente desenvolvido, um capa tem o tamanho de uma criança de 10 anos. Sua pele é escamosa, verde amarelada, tem cara de macaco, costas de tartaruga, as mãos e os pés têm membranas para nadar mais facilmente. Talvez seu traço físico mais característico seja uma depressão em forma de pires no topo da cabeça, que deve sempre conter água, para que o capa possa conservar seus poderes sobrenaturais e sua força extraordinária quando está em terra. Tem vários outros. Aí tem um legal aqui, bacana também, que eu acho legal. Isso aqui já é da tradição árabe, olha aqui. Gênio, que é a tradição usual em português para o termo árabe jinn. Uma vez que a mitologia árabe pré-islâmica e no Islã, um jinn é um membro dos jinns, uma raça de criaturas sobrenaturais. Então, porque a gente fica muito ligado aqui no Ocidente, né, na nossa cultura, essa cultura que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, mas essas figuras, essas criaturas, elas estão presentes no mundo inteiro, em todas as civilizações, em todas as culturas possíveis e imagináveis. Então, até na parte de terror, né, tem uma bem bacana também aqui, ó, tanto os assírios quanto os babilônios conheciam o rei dos demônios do vento. Esse, para quem assistiu o Exorcista, vai lembrar. Azusa, exatamente. Ele representa o vento do sudoeste que trazia tanto as secas quanto as tempestades. Pazuzu era conhecido por trazer gafanhotos durante a estação chuvosa, em seguida a fome durante a estação seca. Ele é muitas vezes representado por uma combinação de partes humanas e animais, mais comumente com um corpo humano, uma cabeça de leão e 2 pares de asa. Na demonologia cristã, Pazuzu é responsável pelo inferno. Ele é um dos demônios responsáveis pela possessão de pessoas, como mostra no filme Exorcista. E vai outros também, ó. Berit, é um demônio comumente estudado na demonologia cristã. Ele disse ser o grande duque do inferno, ser supostamente o comandante de 26 legiões de outros demônios. A maioria dos seus poderes são por homicídio e blasfêmia contra o Deus cristão. Sua aparência física é geralmente de um soldado em cima de um cavalo vermelho, vestindo roupa vermelha e uma coroa dourada. E por aí vai, entendeu? Então, esses folclores, essas lendas, estão presentes desde que o homem se entende como homem. E por quê? Porque tudo nasce do nosso subconsciente, daquilo que a gente tem medo, daquilo que às vezes a gente nem consegue explicar por quê. A gente já vai abrir para a plateia. É interessante isso que o Mário leu aqui pra gente, porque aí a gente entende de onde os japoneses vão lá e criam Godzilla, criam essas criaturas, né, gigantescas, até mesmo que acabam surgindo em programas de televisão, tipo Jaspion, Changeman, Flashman. Praticamente a filmografia toda, no toda. WhatsApp também tem muito deles. Sim. Se você for para pensar, Totoro é um monstro. Também. E aí você percebe, é possível ficar claro pra gente que o quanto que eles bebem, né, ali na própria cultura para poder criar esses seres que, com o passar do tempo, vão tomar o cinema do mundo inteiro, né? Porque se a gente quisesse, a gente, igual o nosso monstro aqui, que eu no debate anterior até comentei sobre ele, que é o Zé do Caixão. O Zé do Caixão, ele está pelo mundo inteiro. Então, se você tem consegue beber ali na sua fonte mesmo, na sua cultura, para poder pensar um monstro, criar alguma coisa, né? Ou até reinventar, reinventar não sei se é o termo certo, mas mexer um pouco com aquilo que já existe, talvez fazer um filme de lobisomem aqui no Brasil, mas com um olhar, primeiro, bem brasileiro, em cima de como que o brasileiro conhece a lenda do lobisomem, né? E fazer algo interessante para o público de hoje, né? Porque não pode ser igual o Lobisomem de 1941 que a gente apresentou aqui, né? Eu acho que o filme do Marco Dutra e da Juliana Rojas, o As Boas Maneiras, consegue trazer esse olhar novo sobre a história do lobisomem, né? Eles até contam ali um pouco de como que seria, de quem seria realmente o lobisomem, que vai originar o lobisomem
principal do filme, né? Eles fazem referências a filmes passados, não só sobre lobisomem, mas como de monstros em geral, né? Vou passar então para a plateia, para vocês fazerem perguntas, quiserem rebater alguma coisa que a gente falou aqui, fiquem à vontade. Alô? Alô? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Mário Abad por mencionar meu livro. Ele gentilmente escreveu a orelha do livro, que deve sair agora em outubro. O título vai ser A Invenção dos Monstros, do Golem ao Zumbi. E eu vou dar uma palhinha assim, em cima exatamente do tema do debate, que é de onde vêm os monstros, né? Essa é uma pergunta frequente, mas poucas vezes tentou responder. E eu tentei responder no meu livro numa perspectiva histórica. Então, 70 mil anos atrás, nossos ancestrais experimentaram o que os antropólogos chamam de revolução cognitiva. Então, foi quando nós humanos alcançamos uma capacidade linguística suficiente para formular perguntas abstratas. E certamente uma das primeiras perguntas foi: quem sou eu, o que sou eu? Né? Essa pergunta desencadeia uma crise existencial em todos os níveis, né? Material, espiritual, ética, moral, né? Material no sentido do corpo, por exemplo. O que define um corpo humano? Qual comportamento é aceitável como um comportamento humano? A impossibilidade de dar uma resposta clara e definitiva sobre isso gerou uma ansiedade, uma angústia existencial que acompanha todos nós até hoje, né? E essa angústia gerou, então, aquilo que eu chamo de o mito do monstro. Todos os monstros inventados a partir daí são metáforas desse mito. Bom, em resumo, o monstro, a figura do monstro, o monstro imaginário, surge dentro de uma questão de identidade. Então, a primeira razão por que um monstro é, de alguma forma, sempre ameaçador para nós, é porque ele coloca em questão a nossa própria identidade. Até que ponto o monstro é humano? E quando a gente faz essa pergunta, a gente implicitamente também se pergunta até que ponto eu sou monstruoso. Então, seja o Totoro, seja um monstro realmente assustador, no sentido de ser ameaçador fisicamente ou psicologicamente, ele sempre traz implícita essa questão. Até que ponto eu sou humano, até que ponto eu sou monstruoso. Bom, eu espero que vocês comprem o livro quando ele sair, mês que vem. Enquanto isso, eu convido todos a visitar a minha página do Monstro no Facebook, onde eu tenho publicado semanalmente 2 postagens falando sobre os monstros. Hoje mesmo saiu uma justamente sobre o Zé do Caixão. E, bom, era só isso que eu queria dizer. Então, obrigado, gente. Gente, e é bacana saber que está saindo mais um livro sobre monstros, porque muita gente torceu o nariz quando a gente começou a divulgar a amostra, porque sempre achou que falar de monstros, realizar uma amostra com filmes de monstros é uma amostra menor. Ela não tem tanta importância quanto outras mostras que já passaram aqui pelo Centro Cultural Banco do Brasil ou por outros espaços aqui da cidade. Só que assim, a gente sabe, né, quando tem na plateia uma pessoa, um pesquisador que está escrevendo, vai lançar um livro a respeito disso, a gente está mais do que claro de que é um assunto que realmente deve ser cada vez mais explorado, cada vez mais discutido, pensado, porque tem entretenimento? Tem, mas eu acho que os monstros também têm muito o que dizer para a gente, né? Isso a gente falou na mesa anterior, a Rita Ribeiro na Masterclass sábado, teve alguém aqui que participou, com certeza ela falou isso também, que os monstros servem para nos dar alguma mensagem, né? E no cinema isso fica muito mais claro. O Francisco comentou aqui o Distrito 9, por exemplo, que fala do apartheid, né? Você tem o próprio Frankenstein, né? que surge primeiro como livro e depois o cinema pega essa história e
e apresenta para muito mais gente, né? E ali está a questão da ciência, até onde que o homem pode ir. O homem é Deus, né? E quem que é realmente o monstro no livro do Frankenstein, né? É o Victor, que é o cientista que cria, ou é a criatura, né? Porque Frankenstein todo mundo às vezes confunde, né? Acha que Frankenstein é o monstro, mas não, Frankenstein na verdade é o sobrenome do Victor, né? O monstro é simplesmente citado como uma criatura, né? Ou o monstro de Frankenstein, né? Mas com o passar dos tempos ele virou Frank, né? Você vai desde as histórias e quadrinhos da Turma da Mônica até o Hotel Transilvânia. Você tem também a família Monstro também, que tinha lá, o pai era uma representação do Frankenstein, né? Do monstro de Frankenstein. Então assim, é importante cada vez mais a gente estar debatendo, estar discutindo, seja aqui na mostra, seja no cineclube que a Cinemateca do Man tem feito uma vez uma segunda-feira por mês, é isso? Que trata sobre o cinema fantástico. E também, né? quarta-feira no Joia, que tem a pessoa do Joia, ele vai bater. Isso, não, tem no Cine Joia também tem a sessão do Cramunhão, que o Mário ajuda a produzir, a selecionar os filmes. Então é importante a gente cada vez mais estar trazendo essa temática do fantástico, né? E eu acho que misturando, tendo tanto um filme de caráter de puro entretenimento, blockbuster, né, como é usualmente chamado, desde filmes que de repente não são tão populares, mas que trabalham também esse tema, né? Vários cineastas aí das mais diferentes épocas e estilos já fizeram algum filme ou de monstro ou trabalhando algo dentro do gênero do terror e do horror. E que é preciso a gente acabar com esse preconceito de que é um cinema menor. Da mesma forma que a literatura policial é uma literatura menor, né? Eu acho que cinema é cinema. É óbvio que vai ter talvez um tipo de filme ou um realizador que ele vai trabalhar o filme, a forma de fazer o filme dele com um requinte, né, maior do que outro. Um cuidado com fotografia, com planos, de repente mais cuidadoso, vai ser mais um Kubrick que tinha todo um cuidado para realizar os filmes dele, como também aquele outro que vai lá na garra e na coragem, na criatividade, com pouco dinheiro e sem talvez experiência nenhuma, só com o que viu na tela, o que leu em revista em quadrinho, e fazer o filme dele, que é o caso do José Mojica Marins, quando ele cria o Zé do Caixão em 64, com A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E tem vários outros casos assim, né? Então é importante cada vez mais a gente valorizar e principalmente reconhecer o trabalho de pesquisadores como o Fernando, que demonstrou aqui agora. Tem um outro livro chamado Da Natureza dos Monstros, de um professor da UFMG chamado Luiz Nazário. Não sei se esse livro ainda se encontra para venda, de repente encontra nesses sites que vendem, né, livro Da Natureza dos Monstros, né? Que ali o Luiz Nazário também faz esse trabalho. Ele vai desconstruindo a origem dos monstros, explicando um pouco para a gente também o que está por trás daquela representação, principalmente no cinema. Ele vai desde os primórdios, né, como a gente começou a conversa aqui, até os dias de hoje, mostrando como que a criação de um personagem como o Predador, que a gente citou aqui, ela não está... tem muita coisa por trás daquilo ali, entendeu? A gente pode puxar um outro caso, que assim, como os monstros refletem uma era. O ET foi revolucionário no início da década de 80, não apenas pela qualidade do filme, porque foi um dos raros filmes grandes em que mostrava um extraterrestre bonzinho. Não era aquele malvado, não era o Alien, por exemplo, que ameaçava, que você podia ser eliminado, algo do tipo. E logo em seguida vem Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que também é um alienígena que não é propriamente negativo. Então toda essa conjuntura foi criada a partir do quê? A partir da representação do que é um monstro, que na verdade no fim das contas não era a criatura em si, era como ela era vista pela sociedade de uma forma geral, de uma forma mais benéfica do que propriamente crítica. Então isso refletia muito o estado de espírito daquele início dos anos 80.
Isso que é muito interessante, quando você vê hoje em dia um Hotel Transilvânia que brinca com os monstros, uma Universidade Monstros, um Monstros S.A., você usa esse lado lúdico também para entreter as crianças. Então você chega num ponto que um vampiro pode ser Crepúsculo, que não tem vampiro é só um nome, porque basicamente é um contraste absurdo. Mas você consegue fazer várias vertentes diferentes que você explora de acordo com o seu público-alvo ou com a época mesmo que o filme foi rodado. Até porque, cara, o melhor estilo de cinema para você utilizar para fazer uma alusão à sociedade é o cinema de gênero. As pessoas às vezes encasquetam tanto. Ainda bem que o Brasil agora está apostando no cinema de gênero. E quando eu falo cinema de gênero, não é só o cinema de terror, né? Até a própria comédia, né? O quanto que pessoas profissionais como o Woody Allen já disseram tanto pra gente nos filmes que ele escreve, usando o humor, né? O humor é uma arma muito poderosa para falar muito sobre a sociedade e sobre as nossas obsessões, neuroses, maluquices, né? E os filmes de terror, né? Os filmes de cinema fantástico que envolvem monstros, às vezes usando figuras, né, apocalípticas e até mesmo situações em que o filme, né, a história, ela se passa no universo distópico, né, no universo no futuro e tudo mais, está dizendo muito o que está acontecendo agora. Né? Esses filmes utilizam esses universos alternativos para falar muito sobre o que está acontecendo com a gente aqui. Quando a gente vê lá, a gente já conversou sobre isso, mas só para lembrar, já que vocês citaram tanto o Godzilla é um monstro que é produzido na época atômica, né? Depois que o Japão levou aquelas 3 pancadas dos Estados Unidos de bombas atômicas, e aí criou esse medo atômico no mundo, né? Que o mundo poderia acabar se a União Soviética e os Estados Unidos começassem a resolver jogar mísseis um no outro e o mundo acabaria. Então, desse medo é produzido, sai o Godzilla. E muitos desses monstros, eles saem por causa disso. A gente às vezes não percebe, mas seja serial killer, ou seja o alien, ou seja o predador, você estava lembrando aí, eu estava até vendo aqui, estava lembrando do Starman, do John Carpenter, que também é um alienígena bonzinho, que é de 84 o filme, tem a ver? Exatamente. Então, quer dizer, a gente utiliza muito o cinema de gênero, até os westerns mesmo, que é o mesmo gênero, a gente utiliza, é a melhor maneira de você dizer alguma coisa sobre a sociedade usando o cinema de gênero. Por quê? Porque o cinema de gênero, o objetivo dele é o entretenimento. Então, ao mesmo tempo que você vai assistir um filme desse, você não precisa pensar em nada, você pode só ir pelo entretenimento, você também tem um alimento quando ele é feito com inteligência. Então você tem as duas coisas. Você não para o filme para fazer um discurso. Eu acho muito chato quando um filme está tratando de uma questão importante e aí ele para a história do filme porque ele quer fazer um discurso. Ele quer fazer um discurso sobre a homofobia, ou sobre o racismo, ou sobre o feminismo, mas ele para a história para falar isso para a gente. É tão mais legal quando isso está integrado, né? Quando isso está junto, né? E aí o cinema de gênero é o melhor para isso. Eu posso até citar uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, mas, por exemplo, o western, quando você vai ver Rastros de Ódio, que é um clássico do John Ford, né, que mostra a questão indígena, né, tem um personagem do John Wayne muito interessante, porque John Wayne fez dezenas de westerns com o John Ford, e no começo, quando eles começaram a fazer westerns, né, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha muito aquilo do soldado americano, né, da cavalaria e a matança dos índios, né? Os índios colocados como selvagens, né? E aí depois que tem esse revisionismo, o John Ford muda a maneira de fazer o filme, né? Ele começa a questionar quem são os selvagens de verdade, né? Se são os índios ou somos nós, né? E Rastros de Ódio é sobre isso, é sobre uma família, isso não é spoiler nunca, é um filme muito antigo, mas é só a sinopse, é sobre uma família que ela tem uma tragédia muito grande, que é uma invasão de uma tribo de indígenas. Porque até nessa questão indígena é muito interessante. Os Estados Unidos têm diversas tribos, e essas tribos tinham tribos pacíficas e também tinham tribos agressivas. E essas tribos agressivas atacavam as tribos pacíficas, que não tem nada a ver com o homem branco, entre eles mesmos. E aí essa família americana que vai para o oeste, ela acaba tendo essa tragédia, os pais são mortos, o mundo é morto, e o John Wayne é o tio, e a sobrinha é sequestrada, é levado por essa tribo.
E ela passa, tipo, quase 10 anos da vida dela vivendo com esses índios. Né? Aí o discurso do filme todinho, porque aí está o John Wayne junto com o assistente indo em busca, o filme vai passando décadas, vai passando tempo, anos e anos, e ele atrás desses índios para tentar recuperar a sobrinha. E ele já começa a questionar, tipo assim, ela já não é mais, ela já não faz mais parte da nossa sociedade. Ela agora se tornou já uma indígena, já se tornou uma nativa. Então ele já começa a questionar se ele deve trazê-la de volta ou matá-la. Então o discurso do filme é sobre isso. Tem um final lindíssimo. Quem não viu, não vou estragar, mas o cinema de gênero está falando sobre um assunto importante. Está sendo usado para isso. Então o terror é uma maravilha. Quando a gente vai assistir esses filmes, por exemplo, eu já tinha citado na última palestra, mas só para dar uma palhinha para a gente não fugir do terror, O Exorcista é um filme altamente político. Quem acha que não, tem lá a menina virando a cabeça, vomitando, tem aquilo tudo. A gente fica meio enojado naquilo, fica assustado com aquilo. Quem viu o filme pela primeira vez de noite ficou com medo de dormir sozinho, achando que ia aparecer um espírito no quarto. Mas o Exorcista é um filme altamente político, porque o livro, quando ele foi escrito, ele passa numa cidade. E quando o Peterson foi fazer o filme com o Blatt, que foi que escreveu o livro, eles mudam para Georgetown, em Washington, no meio dos anos 70, quando a gente tinha lá a Guerra do Vietnã e o presidente Nixon. Então, mostrando que o diabo estava em Washington. O diabo não estava em outra cidade, o diabo estava em Washington. Naquela representação, tá entendendo? Então, eles utilizam o filme de terror, as pessoas entram para assistir aquele filme, nem lembram, nem pensam nisso, elas vão para o entretenimento, elas saem assustadas, mas quem se aprofunda mais, quem estuda mais, quem lê mais, vai ver que O Exorcista é um filme político. Então você não atrapalha a história de terror, você não atrapalha você sair assustado, sair com medo, mas ao mesmo tempo você não tem um discurso importantíssimo por trás de um filme que às vezes é banalizado como um filme de terror. E o terror é uma das melhores armas para isso. Inclusive os últimos terrores agora que tem aparecido, A Bruxa, que tem um discurso feminista muito bacana, importante, o próprio Hereditário, que passou há pouco tempo, são filmes que estão falando sobre outras coisas, mas não deixam de assustar, não deixam de provocar medo, não deixam de provocar um desconforto na plateia, né? Porque às vezes a gente confunde um pouquinho também. O filme de terror ele não é feito só para fazer medo. A gente que acha tipo assim, não senti medo nenhum. Se eu senti medo nenhum, o filme de terror não foi bom. Não. Às vezes o filme de terror é para te provocar um desconforto. Que seja qual for. Uma sensação de asco, de nojeira, uma sensação que daquilo não está correto. Por exemplo, o Repulso ao Sexo, que é o filme do Polanski, é um filme para provocar um desconforto em você. Ele não quer te assustar em nada. E você sai bastante desconfortável daquele filme. Como o próprio Inquilino também, do Polanski, como A Hora do Lobo, do Bergman, que são filmes que não apostam no jumpscare, que é uma estratégia, uma técnica utilizada pelos filmes de terror hoje em dia, que você fica sendo assustado. Então você vai ver Invocação do Mal, que eu gosto muito, não desgosto, ou A Freira, ou vai ver toda essa linha que nasceu, né, Annabelle, junto com Invocação do Mal, são filmes que são feitos para você ser assustado a cada 10 minutos, pela música, pelo grito, pelo gatinho passando, que é diferente de Uma Hora do Lobo do Bergman, que ele não quer fazer você ficar assustado, ele quer fazer você sair do cinema pensando sobre os monstros internos que tem dentro de você. Então são duas maneiras de fazer cinema. E as duas são ótimas. Eu acho que tem um dia que você vai lá assistir o filme para levar susto, e tem um dia que você vai lá para pensar sobre a sua própria vida. E se a gente compara isso até com a gastronomia, tem um dia que a gente vai lá comer aquela porcaria do McDonald's, que é legal também, mas tem um dia que a gente vai comer direitinho, arroz integral, uma saladinha, um peitinho de frango, que vai bem para a saúde. Então, a gente com esses filmes assim que às vezes não assustam muito, a gente está alimentando o nosso cérebro. E os filmes que são só querendo assustar, é mais para a gente curtir aquele momento ali, enfim. E é isso que acontece no cinema. Então, por isso que eu prefiro o cinema de gênero, quando ele tem essa inteligência de saber que nós temos pessoas diferentes na sala de cinema. E são pessoas que algumas estão procurando só o entretenimento e tem pessoas que estão procurando algo a mais. É quando você pega um diretor que consegue agradar a ambos os públicos, eu acho genial. E para finalizar, para não ficar chato, já vocês falarem, eu posso dar um exemplo que adoro, que eu amo, que é o Charlie Chaplin. O Chaplin é maravilhoso, não tem ninguém que assista um filme do Chaplin e não gosta. Todo mundo gosta do Carlitos lá, do Vagabundo, sei lá o quê, seja no Garoto, Em Busca do Ouro, Tempos Modernos, Luz da Cidade, todo mundo ri daquilo. Mas se você for procurar lá dentro,
tem uma crítica poderosa à sociedade, à crítica à sociedade americana, ao capitalismo. Está tudo ali naqueles filmes do Chaplin. Se você não quiser rir, quiser só pensar, você vê isso. Você vê isso em tempos modernos. A cena linda, maravilhosa, quando o Carlitos está andando ali, o vagabundo está andando pela rua, aí vira um carro de bombeiro, aí cai uma bandeira vermelha do carro de bombeiro, aí ele pega aquela bandeira para correr para entregar para o carro de bombeiro, que a bandeira caiu. Aí quando ele vira a esquina, está vindo assim uma passeata de sindicalistas, ele acenando com a bandeira. Então parece que ele é o chefe daquela passeata de sindicalistas contra os capitalistas. Quer dizer, ele faz uma piada sobre aquilo. Como ele também faz no Luz da Cidade, como ele faz em Busca do Ouro, como ele faz no Garoto. Ele está o tempo todo criticando a sociedade americana ali. Mas uma crítica bem humorada, inteligente, bacana, e que não atrapalha quem não está afim de pensar em nada. Está afim só de chegar ali e rir das peripécias do Carlitos. Incomodado com o J. Edgar Hoover, É. Gente, quem quiser falar é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Falar? Bruno. Eu queria que vocês fizessem algum comentário, se breve, objetivo, da importância histórica do Haxan, a feitiçaria através dos tempos, 1923 mudo, né? Dinamarca, sim. Suécia. Isso é terror? Sim. É uma, não é apologia, é uma... Fala de feitiçaria, né? Se dar uma importância histórica Tem uma ao coisa demonismo, à magia negra, é Sim. importante na história. Né? Sim, lógico. Como hoje eles exibiram, vocês estavam aqui, assistiram o filme de antes, aqui, hoje não. Então, o Freaks é um filme também, mesmo estilo, é um filme antigo, é um filme que fala, é uma importância muito grande histórica, porque fala sobre, eu acho até interessante, né, que eu acho que o Freaks nunca poderia ser feito no Brasil, né, porque a gente tem uma geração tão menininha que tudo que a gente reclama, que eu acho que era impossível o Freaks ser feito aqui. Podemos fazer programa duplo, o Freaks junto com o rei do show, né? Sim, é uma opção. Porque aqui a gente tem esse problema, né? Que eu não acho bom, entendeu? Eu acho que você limita muito o criador, que às vezes ele quer fazer um discurso bacana, ele quer fazer a gente pensar em certas coisas, mas a gente não consegue pensar porque começa assim. Mas por que você está fazendo esse filme sobre esse universo, você falou da feitiçaria, se você não possui nenhum tipo de deficiência? Como você faz um filme sobre racismo se você não é negro? Como é que você faz um filme sobre feminismo se você não é mulher? Tem esses discursos malucos às vezes no Brasil, entendeu? E a gente tem que tentar entender que existe um artista ali que está querendo se expressar. Então eu acho que talvez o Freaks nunca teria sido feito no Brasil. Mas é um filme, como você falou, o Haxan é um filme importante, é um filme histórico e poderia estar na mostra. O problema não está na mostra porque se ele pudesse ficar 6 meses aqui, eu botaria 500 filmes, né? Não, ele entraria com certeza porque ficou faltando as bruxas, né? Porque as bruxas também... Próprias bruxas de Salem, né? Salem, sim, né? sim. As bruxas sempre foram consideradas, de uma certa forma, monstros, assim, né? Pela sociedade. Hoje, de repente, com tudo isso, com todo esse olhar que a sociedade está tendo, não só sobre a posição da mulher dentro da sociedade atual e tudo, as bruxas hoje, de repente, elas já começam a ser vistas de outra forma, né? Visto que parece que o Suspiria, que teve um remake, que foi exibido agora em Veneza, eu acho que as bruxas, da forma como são mostradas no Suspiria de hoje, de repente não são da mesma forma que o Dario Argento mostrou quando ele fez o filme nos anos 70, né? Eu acho que existe talvez um peso e um olhar puxando para todas essas questões que esse novo feminismo tem levantado nesse filme, né? Então assim, o Haxan com certeza a gente passaria, porque assim, primeiro que é um filme que eu gosto, que eu acho interessante, entendeu? Até mesmo como documento histórico, porque ele mescla ali como ficção e documentário, principalmente porque é um filme do começo do século XX, então eles ficavam muito, a linha ali entre ficção e documentário era muito tênue, né? E eu acho que é um ótimo registro, principalmente assim, poderia ter uma amostra só de filmes de bruxa, o Haxan não poderia faltar de forma alguma. Da mesma forma que Bruxas de Salem não poderia faltar, as Bruxas de Eastwick não poderiam faltar, a Convenção das Bruxas que
fez a alegria de muita molecada nos anos 90, entendeu? Até mesmo a bruxa, a própria bruxa, né? A figura da bruxa, por exemplo, no Mágico de Oz, né? Que era uma bruxa verde, de uma certa forma inspira o Disney a fazer a bruxa malévola lá do desenho da Bela Adormecida anos depois. Apesar de que no filme com a Angelina Jolie, ela não é verde, e ela também, a gente entende, eles na verdade colocam uma justificativa para a maldade dela. Porque também tem muito disso. Quando se pega um personagem muito forte, seja ele um monstro ou não, o cinema tem feito muito isso. Tem criado histórias para justificar aquelas atitudes, porque que ele é assim, porque até o Hannibal Lecter eles criaram uma história para explicar por que ele começou a comer gente, né? Então, assim, isso é uma forma, talvez, de poder mexer um pouco com essas histórias, com esses personagens, e colocá-los dentro de um contexto atual. A Malévola, que foi apresentada 2, 3, 4 anos atrás, é a Malévola dos tempos de hoje, onde a bruxa não é tão, né, não é um ser tão monstruoso e perigoso como já foi colocado em outras histórias feitas pelo próprio cinema, seja dentro do gênero do terror ou não. Até porque, né, quantas mulheres sofreram porque eram acusadas de bruxaria e era uma desculpa para você fazer maldades, dispensa comentários. A gente vê isso na história, né? Porque as pessoas usavam essas desculpas para poder promover o mal, né? E a bruxa foi praticamente isso, né? As inquisições, mas enfim, isso é outro assunto. Olá, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a qualidade da mostra, que está maravilhosa. Obrigado. Sabe? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre a questão do consciente, inconsciente e subconsciente. Por exemplo, eu sou professora de literatura e sempre gostei muito da literatura gótica. Eu li Robert Louis Stevenson quando só tinha 12 anos. E eu queria que vocês explicassem melhor esse parâmetro. Por exemplo, o monstro, né, do Robert Louis Stevenson, na verdade, é o próprio médico que, para realizar suas fantasias malignas, precisava tomar uma poção, até porque ele era o homem da alta sociedade. Ele não podia fazer aquelas atitudes macabras, né, desconexas da pessoa que ele era. No conto O Gato Preto, do Edgar Allan Poe, a gente vê um homem que é normal, mas por conta, né, do gato, né, o próprio personagem diz isso, que o gato o induz a fazer a maldade, quando na verdade o mal já estava dentro dele. Ele começa a apresentar desequilíbrio e psicopatia. E mais tarde nós damos de cara também, né, o medo, a monstruosidade já numa criança, e precisamos falar sobre Kevin. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse monstro que está do lado de dentro e que tanta gente faz questão de disfarçar, que não deixa de ser uma monstruosidade, uma anomalia. Por isso que eu abri a minha fala falando sobre isso, mas como imaginei que vocês, parece que até que eu acertei, mas eu sabia que vocês iam falar sobre isso, tem justamente aqui uma coisa sobre o Freud, o médico e o monstro, que eu acho que fica bem explicado, que é o seguinte: o bem e o mal convivendo dentro da pessoa, que na verdade é um matrimônio perfeito entre a relação do homem e a sociedade. Hyde seria o id, nessa nomenclatura que você pediu, né? Regido pelo princípio do prazer. O id se constitui na versão pecaminosa e amoral, que revela uma porção do ser humano totalmente avesso aos nossos padrões morais e éticos. O super-eu, que é representado pelo Dr. Jekyll, que no caso é o médico, é construída a partir de internalizações de padrões de moralidade e ética, adquiridos pela adesão da civilização em nossas vidas. Para Freud, o id direciona o indivíduo na busca de pensamentos e comportamentos prazerosos, que encontram, porém, o seu maior e mais poderoso empecilho na civilização. Porque se você quiser fazer tudo que te dá prazer maravilhoso, você não vai ter como ter uma civilização. Porque se todo mundo começar a fazer isso aqui dentro, você não vai ter civilização nem sociedade. Então o que acontece? Segundo ele, a civilização exige o sacrifício e a renúncia aos impulsos
a partir da renúncia cultural, se evidencia o que ele chama de um mal-estar na civilização. Segundo Freud, né? Nosso mal-estar na civilização, mas também a nossa dificuldade em nos tornarmos felizes, habitando uma civilização em que a renúncia dos impulsos e desejos é uma exigência da aceitação e da ordem social. As relações de ambos com a cultura e com a renúncia progressiva de nossos instintos, que é um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Então, a questão é essa. Quando o Robert Louis Stevenson escreve o livro, ele está colocando isso em questão, né? Até que ponto, né, a gente controla aquilo que nos dá prazer, né, para que a gente possa conviver com civilidade entre todo mundo. Porque se eu querer fazer aqui nessa sala agora tudo que me dá prazer, sem eu ter um impulso, esse freio moral, como o Freud coloca, a gente não vai ter civilização. Se eu achar que eu tenho que ficar nu aqui dentro, ou que eu devo, sei lá, dar um soco nele, tudo que for prazer, né? Se for o prazer que eu sinto. Então a gente, para ter essa convivência social, para a gente poder viver uma civilidade, a gente precisa ter esse freio. E é isso que a gente faz, a gente renuncia certos desejos que muitas vezes a gente sente e pensa, mas a gente não diz para ninguém. Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe, né? A gente sabe o que a gente pensou. E aí os desejos vão de acordo com as crenças e dos freios morais que cada um tem, né? De repente, uma inveja, nosso sentimento de egoísmo, um desejo sexual. Exatamente. Não tem esse freio. Exatamente isso. E aí começa, e essa é a questão, né? Que o Freud coloca, né? A gente precisa fazer essa renúncia para a gente viver em sociedade. Mas ao mesmo tempo é uma renúncia, né? Você fica pensando, tipo assim, um exemplo assim bem drástico, né? Você imagina uma pessoa, eu não concordo, eu consigo me colocar dentro da pessoa. Imagina uma pessoa que ela é pedófila. Ela não quer ser pedófila, porque ela nasceu querendo ser aquilo. Ela olha para uma criança e tem um desejo de ter uma relação ou alguma coisa sexual com ela. Tenho certeza que ela não quer isso, mas é um impulso dentro dele que ele não consegue controlar. Como é que essa pessoa consegue viver com si mesma? Ela está se controlando o tempo todo, mas o tempo todo está na cabeça dela aquele desejo de abraçar, ou beijar, ou fazer uma coisa com aquela criança. Você imagina o que deve estar passando na cabeça dela? Deve ser um tormento, né? Inclusive tem um filme muito bom que aborda justamente essa questão, se chama O Lenhador. Kevin Bacon, né? Kevin Bacon, que é muito bom, um filme bem controverso, justamente por causa disso. Mas aí tem vamos finalizar, aí tem a castração química, né? Que ele é obrigado a fazer para ele poder conviver em sociedade. Ele vai ficar atacando as crianças por aí, porque ele tem esse impulso. E ele não nasceu, ele nasceu com aquilo. E aí, como é que faz? Como é que vai se explicar isso, entendeu? E a nossa sociedade não permite que haja esse tipo de relação. Que eu acho até certa, né? Porque uma criança, pela inocência dela, ela não sabe o que ela vai estar fazendo ali. Por isso a gente fala assim, não, mas cara, a criança ela não tem ainda noção, né? Do que está acontecendo, né? Ela nem desenvolveu ainda a consciência dela, né? Exatamente. Então, como é que se faz a situação dessa? Aí, alguns dizem que é a castração química, né? Porque a pessoa não coloque para fora o seu impulso, né? Enfim, aí é a questão de polêmica, enfim. Mas acho que a gente podia ter pergunta. E depois tem mais dois aqui, eu acho que o Fernando também queria falar. Na verdade, eu queria voltar ao tópico que ele falou da parcela do que a gente tem de humano e a parcela que a gente tem de monstro, né? E eu vi que o terror ele não está muito separado do humor, porque eu vi, na maioria dos filmes que eu vi aqui nessa sala, tinha humor dentro dos filmes, apesar de ser antigo, e não é nem pelo efeito, assim. Tinha um personagem que trazia o elemento do humor, e aquilo servia para a narrativa de uma forma até de uma crítica social, enfim. E teve um momento que eu fiquei muito assim, eu não sabia como reagir, assim. Eu olhei, foi a primeira vez que eu olhei para a sala, que foi o Vingador Tóxico. E tem uma cena no começo, que é os caras tentando atropelar uma criança de bicicleta, eles gostam de atropelar a gente. No fundo tem uma música super animada, anos 80, e aquela piração. E aí, tipo assim, depois que ele passa pela cabeça da criança, tinha um cara do meu lado se escangalhando de rir.
tinha uma mulher do meu lado horrorizada com a cena, assim. E eu falei, cara, como isso é uma válvula de escape para todas as perspectivas sobre o mesmo assunto. E isso eu fiquei naquele conflito. Falei, será que eu fico rindo com ele? Será que eu fico horrorizado pelaquela cena daquele menino com a cabeça explodida e a música feliz no fundo? Eu acho que isso foi muito rico para mim nesse sentido. Eu não quero nem fazer uma pergunta, mas eu acho que o humor não está longe do terror, no sentido de comunicar ali. Comunica tão junto, né? É isso. O Vingador Tóxico, de repente, seria um filme que não seria produzido nos dias de hoje. Sim. A voz do super-herói é ótima. Porque o Vingador Tóxico, eu vi esse filme a primeira vez no Festival do Rio de 2000 ou de 2001. Um desses 2 anos, que foi quando o Festival do Rio fez uma homenagem para a Troma, que é a produtora do filme, e exibiu vários filmes deles. E, se eu não me engano, se eu não vi lá em Botafogo, eu vi aqui na antiga sala que tinha no Paço Imperial. E assim, eu fiquei encantado com a história, porque primeiro que é um filme dos anos 80, se eu não me engano, e o que ele tem ali é tão atual, porque assim, o Vingador Tóxico é vítima de pessoas que cultuam o corpo acima de tudo, né? São pessoas que só veem as outras pelo seu exterior, não importa o que ela tem por dentro, como ela é, né? E isso é uma coisa que é bem atual. Já era atual naquela época, como é atual até hoje. E é um filme que realmente causa esse desconforto, né? Tem momentos que você ri, tem momentos que você choca, e eu acho que era uma época também que os artistas tinham uma liberdade para poder falar, de tocar em feridas até, de uma forma, seja pelo humor ou por outra, que hoje em dia o politicamente correto fez com que a gente fique com medo de falar, porque se você fala, vai vir grupo disso, grupo daquilo, grupo desse, grupo daquele, entendeu? E vai mais, o seu trabalho como artista vai sendo cada vez mais minado, porque você não quer, eu não quero ter problema com ninguém. Eu imagino que qualquer pessoa não quer ter problema com ninguém, que ninguém vá para a porta da sua casa para ficar fazendo protesto. Por isso que é muito difícil a gente ter hoje, não só filmes como esses, produzidos pela Troma, como filmes do John Waters com aquele mesmo tom que ele tinha lá nos anos 60, 70, comecinho dos anos 80, porque não cabe mais. Não cabe mais porque a sociedade mudou, obviamente, né? Mudou para o melhor, acredito eu, mas tem algumas coisas que a gente também tem que... Eu acho que o humor sempre é a válvula de escape, é a melhor forma, como o Mário colocou aqui, do cinema do gênero também, é a melhor forma de poder falar um pouco mais de cada um de nós, entendeu? Porque você vai lá e coloca e deixa o espectador, entendeu? Eu acho que ninguém aqui é bobo o suficiente para não entender o que está ali, né? Todo mundo que está vindo aqui participando dos debates, da Masterclass, vendo os filmes, eu acho que de repente está vendo, se está revendo os filmes, está começando a ver os filmes de uma outra forma. Está vendo coisas que não via quando assistiu pela primeira vez. Eu acho que, para só completar o que você está falando, o Vingador Tóxico de 84. Eu assisti essa época, estou ficando velho já. Deixa eu te falar. Eu acho o seguinte, a gente tem que tentar entender que tem uma linha muito tênue quando um realizador faz um filme entre você estar propondo um debate para a sociedade e você estar glorificando um tema. Essa que é a linha tênue. E é por isso que quando a crítica funciona, a crítica é bem escrita, que o papel do crítico não é falar sobre é bom ou ruim. Quem tem que ter opinião sobre é bom ou ruim é o público. Tá? Isso é uma discussão que eu tenho com meus colegas, que eu acho que quem tem que julgar é o público. O papel do crítico é ele fazer uma ponte entre a obra e o público. É isso que ele tem que fazer. Se ele fizer isso, ele fez bem feito. E não ficar dizendo para você que você tem que assistir ou deixar de assistir, que isso é bom ou ruim, que isso é muito relativo. É um conceito completamente subjetivo. Então, eu acho que você pode continuar fazendo filmes como Vingador Tóxico, só que você tem que tentar ver quais são os filmes que estão glorificando aquilo que você está falando, a cabeça sendo explodida, ou aquilo que está sendo proposto no debate. Não vou nem falar denúncia, porque denúncia é uma palavra muito forte, mas eu acho que o bom artista é aquele que faz uma obra
que ele está propondo que a sociedade discuta sobre aquela obra e não glorificar o jeito. Então, por exemplo, a gente pode até partir para filmes como dos anos 80, que eram feitos lá pelo Stallone, pelo Schwarzenegger, que eles eram os grandes justiceiros, que aí pegavam arma e matavam todo mundo, até que está tendo uma discussão muito grande agora aí, né? Por causa de candidato à presidência, enfim. A gente tem que pensar o seguinte, quando isso está sendo glorificado e quando isso está sendo proposto um debate. Está entendendo? Porque se é uma glorificação, eu concordo. É péssimo. Se você está querendo glorificar uma atitude dessa. Agora, se você está propondo um debate de jovens, de classe média, que o que mais acontece por aí, vamos botar na nossa realidade, que vem uma pessoa numa situação difícil na rua, uma situação que não tem renda, que está dormindo ao relento, essa pessoa vai ali, joga gasolina em álcool, que acende um fósforo que acha legal, isso é muito problemático. Nossa sociedade realmente está muito doente, entendeu? Você deveria estar ajudando aquela pessoa, ou pelo menos não fazendo nada disso que eu comentei aqui. Então há uma glorificação e há uma proposta de um debate. Então esses jovens que estão fazendo esse filme, se ele está propondo isso, e acredito que sim, até a forma que o herói tem de ver o ortodoxo, ele justamente é deformado. Não, todos os personagens são caricatos. Exatamente. Então ele está propondo um debate. Por isso que é um filme que não envelhece. Tem filme que envelheceu. Porque ele glorifica aquilo que ele está dizendo. Tipo assim, ele está querendo te doutrinar que aquela é a melhor forma de fazer. Entendendo? Por isso que eu acho, até para a gente ver um pouco para a nossa realidade, filmes como Tropa de Elite, que houve uma discussão muito grande, não no segundo filme. No segundo filme, o alvo eram os políticos, então todo mundo concordou que realmente era bravo. Mas o primeiro filme, quando nós temos a figura ali do Capitão Nascimento, uns acharam que o filme era fascista, outros acharam que o filme não era fascista, né? Pelo discurso que o filme tem. E olha que interessante, o filme ganha prêmio de melhor filme em Berlim, e é um estrangeiro votando, né? O Wim Wenders, que era o presidente do júri, e o filme foi eleito o melhor filme do Festival de Berlim daquele ano. Então, olha como o estrangeiro estava vendo o filme, não estava vendo o filme como uma glorificação. O estrangeiro está lá de fora, estava vendo que não era um filme, não achava que era um filme fascista, achava que era um filme de denúncia do comportamento. Agora, muita gente deve ter achado, poxa, pena que não existe um Capitão Nascimento que esteja nas ruas matando todo mundo e tudo mais, bandido bom, bandido bom, enfim, isso é uma discussão sociológica, né? Não existe assim um padrão que você siga. Mas olha como é que um filme criou essa discussão em relação à sociedade, e olha como lá fora ele foi premiado, que ele foi entendido de outra forma por um público na Europa de primeiro mundo, na Alemanha. Porque aqui é naturalizado a violência, lá um pouquinho, né, mudando um pouco. Então a gente tem que entender se o discurso do filme é uma glorificação daquilo, ou se ele está propondo um debate com a sociedade sobre aquele tema, entendeu? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela apresentação maravilhosa que vocês têm feito e me perguntar, por que será que a gente gosta tanto do terror? Por que a gente gosta tanto dessas coisas negativas? Por que a gente gosta do Ari, que é uma metáfora do estupro? Por que a gente gosta dessas coisas, na opinião de vocês? Porque você também se reconhece de certa forma. Você, de alguma forma, você está percebendo algo que existe dentro de si. É algo que a gente está falando mais cedo, é a questão do medo do desconhecido, ou até o medo de algo que você sabe ou você guarda dentro de si. Eu acho que você citou um filme que é perfeito sobre isso, então precisamos falar sobre o Kevin, que é um monstro, mas não é uma personificação monstruosa, é um garoto, simplesmente. Mas é um filme extremamente assustador, por mais que não tenha uma figura monstruosa. Eu acho que passa muito por isso, e eu acho que ao longo, como uma questão dos monstros é trabalhada há muitos séculos, não é uma criação do cinema, alguns monstros foram criados no cinema, mas obviamente existem monstros que passaram ao longo dos séculos, você consegue ver transformações. Por exemplo, o Breno falou da questão das bruxas, dos vampiros, como eles têm várias vertentes hoje em dia, desde comédia até realmente o terror clássico, propriamente. Então eu acredito que passa muito desse lado de que nós também queremos uma certa identificação. Quando você vê algo tipo o Médico Monstro, quando você vê um Godzilla, quando você vê uma Invocação do Mal, tem alguma coisa ali que você também consegue perceber em si, e também por isso você acaba sendo atraído, de certa forma. E também tem uma ala
grande, isso já é a maior que tem dentro da terapia, do estudo da psicologia, que já foi comprovado que nas sociedades, que são as sociedades mais reacionárias e conservadoras, são as sociedades que produzem os piores monstros possíveis. Você estava comentando aí, estupradores, o que for. Já foi comprovado que esse tipo de filme, que esse tipo tipo assim, os Estados Unidos é o país que possui a maior indústria pornô do mundo. Ao mesmo tempo, há uma hipocrisia muito grande contra essa indústria lá dentro. Então, quer dizer, é complicado, mas os terapeutas defendem isso. Quando a gente entra no cinema e assiste esse tipo de filme, é como a gente resolvesse dentro da gente tudo aquilo que a gente precisava fazer para a gente não cometer depois. Existe uma ala que não acredita nisso, mas a grande maioria acredita. Então, quando você assiste um filme pornô, ou você joga um videogame violento, tudo que você precisava alimentar daquilo ali está resolvido. Então você não precisa pegar uma arma e sair matando os outros. Você não precisa chegar a estuprar alguém, forçar a fazer sexo a alguém. Porque você se resolve naquela hora ali, naquelas 2, 3 horas. Você, mas e as pessoas que assistiram, sei lá, Matrix, se vestiram de preto, entraram no colégio e mataram aquelas pessoas? Não foi o Matrix. Matrix foi um gatilho. Isso também é psicologia, eles falam sobre isso. Esse gatilho pode acontecer em qualquer momento. Pode ser com Matrix, pode ser com o teu gatinho, você brincando, pode ser com um amigo. Algum gatilho provoca aquilo em você, que pode ser qualquer coisa. Aí esse gatilho provoca, você vai tomar aquela atitude agressiva, de estuprar, de matar, o que for. Mas, para a grande maioria da população, esses produtos são importantes até pela nossa formação, até porque nós não podemos deixar de pensar que por mais que nós vivamos numa sociedade, por mais que a gente seja civilizado, nós temos muitos instintos selvagens ainda. Nós temos instintos violentos, nós temos isso. Então, esse tipo de produto, que pode ser em filme, que pode ser em peça de teatro, pode ser em livro, pode ser em quadro, história em quadrinhos, pode ser um videogame, ele nos ajuda a resolver o que a gente tem que resolver aqui dentro. Você vai lá, assiste o cara dando tiro, matando, você não precisa pegar, dar tiro e matar ninguém. E as pessoas que fazem isso, não é específico aquele filme. A pessoa já tem um desvio, que ela precisa ser tratada por esse desvio. Às vezes não há tempo, às vezes os pais ou quem está em volta não conseguem ver esse desvio, e acaba acontecendo porque tem algum gatilho na vida dela que faz ela tomar essa atitude. Tanto que tem gente, poxa, mas eu conhecia, era meu vizinho, morava 25 anos aqui, era uma pessoa maravilhosa, me dá bom dia, me dá boa tarde, me dá boa noite, aí foi lá, esquartejou a mulher, matou. Como é que pode? A pessoa já tem isso dentro dela, já tem esse desvio. E pode ser que nunca aconteça. Pode ser que ela morra com 70 anos, isso não aconteceu. Mas em algum momento aconteceu alguma coisa que provocou isso. Sim, você. Acho que isso se aproxima muito do que os gregos já faziam, né? Com a tragédia grega, já não sei quantos mil anos, eles já sabiam que isso era uma forma de colocar o homem perto de sentimentos que ele não necessariamente precisaria vivenciar, mas de alguma forma, né? Então, não é uma novidade do cinema, nem da... Porque tem gente que denuncia, não faz isso. Essas censuras, elas as maiores burrices que tem, entendeu? Você censurar artisticamente, eu acho que você tem que ter, obviamente, que uma indicação de classificação indicativa conforme a sua idade. Mas você proibir é uma das maiores burrices que tem. Acho que o Japão tem uma produção audiovisual com muita violência, né? E é um dos países mais pacíficos, né? Que, assim, mas aí a questão era, um pouco voltando atrás, só daquela divisão, quando você colocou, dessa coisa de colocar muito como uma contradição entre o filme para pensar e o filme de diversão. Mas, na verdade, eu acho que quando a gente fala do terror, e aí por isso... Não, eu não dividi. Eu disse para mim, os exatamente. melhores que tem, você faz as duas coisas. Não, no sentido de que eu acho que não faz muito sentido isso. E quando ele fala que a comédia, de alguma forma, pode se aproximar do terror, é porque tem muito a ver com o sentir, né?
Porque às vezes a gente analisa, principalmente no caso dos filmes de terror, muito a questão da narrativa, da história que está contando. Eu acho que é interessante a gente pensar também em como o som, como as imagens, como a luz afeta a gente no físico mesmo, entendeu? Então, como aquele filme é bom ou ruim, porque ele te faz chorar. Como é que um cara consegue, através de técnicas cinematográficas, te fazer rir, te fazer chorar, te fazer gritar, entendeu? Eu acho que existe muita potência nisso também. E às vezes as pessoas colocam como uma coisa menor, porque talvez a história, narrativamente, aquilo pode parecer bobo, mas existe uma potência no que te faz sentir. E aí uma pergunta que eu queria fazer era se vocês acham que existe, ao longo do tempo, no cinema, tipo uma glamorização da figura, assim, dos... Por exemplo, o Drácula. Se você pegar o Nosferatu, lá dos anos 20, que Nosferatu era o Drácula, né? Que não pôde ser colocado o nome por causa de questões de direitos. Ele foi processado ainda. E ele era, assim, uma criatura horrenda, extremamente, né, tenebroso e tal. E ao longo do tempo parece que o Drácula vai ficando mais, de alguma forma, sensual. Existe uma coisa, assim, ele é uma coisa tenebrosa, mas ele também é sedutor. Aí a bruxa que você falou do Mágico de Oz, depois a Malévola, lá na versão agora com Angelina Jolie, ela já é uma mulher, assim, ela tem uma coisa de sedutora, né? Se vocês acham que ao longo das décadas... O Nosferatu, aquela criatura que é apresentada lá, o Conde, ela está mais próxima do que está no livro. Né? Quem lê o Drácula do Bram Stoker vai ver que o Nosferatu está mais próximo. Porque no livro ele não é essa criatura sedutora. Isso é uma adaptação. Foi feita uma adaptação e colocada dentro do... Se não me engano, foi feito primeiro uma peça onde o Bela Lugosi fez e depois foi feito o filme, né, e foi colocado dessa forma, porque aí eles colocam o Conde como... Ele não é uma figura horrenda, né, como é o Nosferatu. Porque o Nosferatu realmente te mete medo só de você ver, né? Mas ele é um ser galante, Oi? Sim. E no filme do Coppola, né, ele já mistura ali o Drácula da literatura com o Drácula histórico. Né? Ele já junta ali e já tem aquela coisa também da Mina ser a reencarnação da Elisabetta, que aí é uma coisa que também vai ser usada essa Drácula do Jack Palance de 73. Também, que ali ele já está bem erotizado também. O Christopher Lee, o Drácula do Christopher Lee, já tem essa pegada mais erótica também nos filmes da Hammer. Né? Ele é praticamente mudo, ele praticamente não fala o filme inteiro, mas a forma como ele olha para as mulheres, né? A forma como as mulheres também vão até ele, já tem uma coisa mais sedutora, erotizada. Aqui no filme com Jack Palance é mais exacerbado ainda e passa a ser usado muito, tanto que filmes que são derivados do mito do vampiro, tipo Garotos Perdidos, a série do Entrevista com o Vampiro da Anne Rice, você já tem o vampiro sedutor. Né? O próprio Crepúsculo que a gente fez piada aqui, né? Ele é o bonitão, o sedutor e tal, né? Mas alguns filmes, ou até mesmo séries de televisão, ainda pegam esse vampiro, né? Tinha uma série baseada em uma série de livros do Guilherme Del Toro, passava aqui no Brasil, ela está passando no FX, o The Strain. Os vampiros ali são criaturas horrendas, mais próximas do Nosferatu do que do Drácula do Bela Lugosi. Até a adaptação para a seriada da Netflix dos internos, para pegar a questão da mitologia maia, da caracterização do vampiro, derivado de cobras, que não é muito cedo. Foi bem interessante também. Acho que tinha um pouco do ceticismo também. Que você sim, vê um vampiro todo monstrão, você já vai pro cinema. Isso não existe, é um filme de monstro não existe. Quando você bota ele com características humanas, você meio que aproxima o espectador de alguma forma daquela realidade. Agora, isso também passa muito pela questão do artista, de como tentar adaptar uma história já conhecida de forma a
criar algo novo e até torná-lo com uma personalidade própria. Por exemplo, a Stephenie Meyer, quando escreveu Crepúsculo, obviamente ela criou esse crepúsculo que a pessoa, o vampiro brilha no sol, isso justamente para se diferenciar do que já existia. Então tem muito a ver com essa questão da visão do artista e também da sua época. Por exemplo, a gente estava falando da questão da bruxa, do Drácula, são todos personagens de séculos que estão aí mudando o tempo inteiro e recriando. Eu acho que é um pouquinho diferente do caso do Malévola, que o Malévola eu vejo como um produto cultural da Disney, que é uma proposta muito da Disney de reaproveitar desenhos clássicos. Mas assim, essa questão de recriação, por assim dizer, de personagens, você pode lembrar muito dos contos de fada. Se você for ver o clássico como é escrito Branca de Neve, é um conto de terror. É muito diferente do Da clássico. Disney, né? Todos da Disney. A própria Anne Rice, quando ela faz o Entrevista com o Vampiro, ela já tira várias coisas que a gente até então, as pessoas conheciam sobre o vampiro, né? O Lestat, ele não, cruz nenhuma vai ferir Lestat, como o que mata realmente o vampiro para ela é a luz do sol e cortar a cabeça. E fogo. Né? É diferente, não tem a coisa da estaca. O Louis mesmo no começo se não me engano, no começo do livro e no começo do filme, ele fala isso, né? Que o repórter que entrevista ele pergunta, e a estaca, cruz, crucifixo, entrar em igreja, eles não têm problema nenhum com isso. Os vampiros da Anne Rice não têm problema nenhum com isso. Agora, eles precisam dormir em caixão, né? A luz do sol realmente mata eles, entendeu? Então ela cria o universo dela dentro do mito do vampiro. Da mesma forma que o Frankenstein também já começa a mudar. Tem um filme que eu acho que um dos últimos filmes que saiu, o monstro continua vivo e ele vira um herói. Ele começa a lutar com demônios, com criaturas e tal. Né? Então vai se criando muita coisa em torno disso. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, até para te responder. A gente tem que entender também que o cinema ele reproduz o tempo que está vivendo. Então, essa pergunta do Nosferatu, você citou até a Hammer, no meio da Revolução Sexual, dos anos 60, então é óbvio que as figuras seriam mais sedutoras, o apelo sexual é muito maior, entendeu? Então a gente tem que ver que esses filmes todos, também agora você falou do Drácula, do Frankenstein super-herói, nós estamos tendo uma leva de filmes super-heróis imensa, entendeu? Então, os produtos que saem do cinema refletem o momento que a sociedade está vivendo no mundo, primeira coisa. E a segunda, quando eu citei aquela coisa do entretenimento, é porque tem um filme de terror turco de 3 horas e 50 minutos que é passado dentro de um quarto. Então, tipo assim, realmente não é um filme de entretenimento, entendeu? Então, isso que eu estou te falando, existe um filme que ele é feito especificamente para um segmento, e tem filmes que conseguem abranger vários segmentos. Então eu estava citando que eu gosto, é uma coisa pessoal, eu gosto de filmes que tenham as duas coisas. Quando você entrevista, o Francisco sabe disso, que faz muita entrevista também, você conversa com o Michael Bay, por exemplo, quando ele faz Transformers, ele não está pensando em nada que não seja entretenimento. Você, não quero botar isso aqui, né? Ele não está pensando nisso, ele está pensando só em entretenimento, ele não está pensando em botar nenhum tipo de ideia que possa provocar um debate dentro de você. Então, eu não acho errado, é uma opção. Só que não me agrada, é uma questão pessoal. Bom, acho que está desligado. Tá ligado. Bom, eu queria me referir um pouquinho ao Jekyll and Hyde e misturar com o Drácula. Dentro disso tem sido dito aqui que cada monstro expressa angústias e preocupações da sua época, da sua cultura, do seu momento. O Jekyll and Hyde é um livro escrito no final da era vitoriana, nos anos 1890, e é um período em que o modelo vitoriano, tanto para a mulher quanto para o homem, está entrando em crise por uma série de razões econômicas, políticas, e é um momento em que a sociedade é extremamente patriarcal. O domínio do homem sobre a mulher é muito forte, de muitas maneiras, inclusive dentro da legislação. O Jekyll and Hyde expressa esse terror masculino diante de uma mulher que está começando a se libertar de várias maneiras, através do silêncio. Então, é um livro que não
praticamente não existem personagens femininas relevantes, sequer que tenham um nome, e quando elas aparecem apenas como vítimas ou testemunhas. Na mesma época, poucos anos de diferença, o Drácula é publicado e ele está lidando com o mesmo tipo de situação social dentro da Inglaterra, né? O que acontece é que ele exprime esse terror do masculino em relação a essa nova mulher de uma maneira bastante diferente. Inclusive, na época, surge o termo nova mulher, que eu não vou detalhar aqui. Mas o Drácula, e a gente estava discutindo aqui até que ponto ele é sensual, não é sensual, o que ele faz quando ele chega na Inglaterra as mulheres que ele seduz, que ele domina, elas se tornam extremamente luxuriosas, lascivas, né? Elas escapam completamente do controle da sua sexualidade por parte do homem, né? Então, é um livro, não é a única coisa, mas é um dos temas centrais do Drácula, do Bram Stoker, o controle dessa mulher que está saindo de controle, né? Então, você tem uma personagem que é mordida e que vira vampiro, e aí eles matam, e no livro vocês vão ver, quem for ler o livro aqui, no encontro no cemitério, onde eles resolvem matá-la, né, cortando a cabeça, enfiando a estaca, ela é descrita como uma mulher extremamente sensual, extremamente sedutora e, por isso mesmo, extremamente perigosa, né? E quando ela é morta, ela recupera a sua castidade, a sua aparência casta e tudo mais. Só para fazer uma emenda e encerrar, uma coisa que a Anne Rice faz que é importante nessa questão da sexualidade é que a crise sexual, digamos assim, do final da era vitoriana, era uma crise ainda dentro dos moldes homem e mulher. Nos anos 80, quando a Anne Rice escreve os seus livros, os primeiros livros, a questão da sexualidade, a questão de gênero já se ampliou de várias maneiras, né? Então, existe uma sensualidade muito intensa nos vampiros da Anne Rice, mas é uma sensualidade que dialoga com o gay, porque tem relacionamentos gays entre vampiros, e até o queer, porque tem aquela vampira de 5 anos de idade que amadurece, né, e que tem um desejo sexual também, e que cai numa categoria que só pode ser chamada de queer hoje em dia. Então é assim que também os monstros vão evoluindo, conforme as nossas angústias existenciais também vão evoluindo. Tudo que eu disse é um reflexo do tempo que você está vivendo. E só uma lembrança, a Entrevista com o Vampiro foi traduzida por Clarice Lispector no Brasil, tá, gente? Se eu não me engano, a Rocco comercializa a edição até hoje, traduzida pela Clarice. Pessoal, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar eu precisava só externar uma coisa para vocês. O que aconteceu ontem nessa cidade é uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Tá? Quando falo nós, é porque Mário Abad também é curador de mostra, de festival, de cineclube. Nós lidamos de uma certa forma com a memória. O Francisco Russo também, porque no site Adora Cinema, você entra lá, você encontra ficha a respeito de todos os filmes. Então isso é memória, isso é guardar, né? Então o que aconteceu ontem foi muito triste. Então a gente precisa cada vez mais valorizar espaços como esse, que eu não sei se vão existir mais, se vai existir mais, não sei, porque agora dinheiro para reconstruir em conta, né, surge. Então é importante valorizar espaços aqui como o Centro Cultural Banco do Brasil, é importante valorizar espaços como a Caixa Cultural, que anunciou que vai fechar aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é importante valorizar o Centro Cultural dos Correios, que está aqui do lado, é importante valorizar o Teatro Histórico Nacional, que está aqui perto também. Então, assim, é importante valorizar como? Indo nesses lugares, frequentando, convidando as pessoas a irem, entendeu? Porque, assim, todo mundo sentiu. Eu senti a perda do Museu Nacional. Eu moro no Rio de Janeiro já tem uns 20 anos. Eu fui lá uma única vez, né? Então, nessas horas é que você para e pensa, poxa, ele clamou tanto por os órgãos públicos e nós, né? Eu acho que nós também temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é frequentando, não deixando de frequentar, né? Sei que a cidade está perigosa, que tudo está mais difícil, mas se a gente pudesse se esforçar e frequentar para que isso não volte a acontecer
no Museu Nacional de Belas Artes, que está aqui perto também, na Biblioteca Nacional, no MAN, na Cinemateca do MAN. Vale lembrar que o MAN também já passou por um incêndio no final dos anos 70, entendeu? No Arquivo Nacional, que todo ano promove um festival de cinema de arquivo, tá? Porque isso só acende o alerta para esses lugares, entendeu? Porque o Arquivo Nacional, por exemplo, toda a obra de Nelson Pereira dos Santos está guardada lá dentro, né? Não só dele, como de outros cineastas, né, de outras produtoras brasileiras. Da mesma forma, a Cinemateca Brasileira lá em São Paulo, que ano ano retrasado, também sofreu um incêndio num setor deles lá e algumas coisas foram perdidas. Infelizmente, fogo perde tudo, né, queima tudo, faz a gente perder tudo. Então, o que aconteceu ontem foi muito triste, queria externar isso porque eu sempre gostei de história. Né? Eu acho que um dos grandes problemas nossos, talvez, é que história talvez é uma das matérias que as pessoas menos gostam dentro da escola. Né? Eu lembro da minha turma. Na minha turma, a professora me colocava com o cara no quadro porque ela sabia que eu sabia mais e que eu ia passar cola para os outros. E os outros que não sabiam menos do que eu, não porque não entendiam nem nada, porque não queriam mesmo. Então acho que é preciso, eu sei que tem professores aqui, é preciso estimular as pessoas principalmente a valorizar a nossa história. Então saber que todos os diários da Leopoldina se perderam, é a nossa história que foi embora, né? E coincidências, o fogo aconteceu no dia que ela assinou a independência do Brasil, porque não foi só o grito lá do Dom Pedro com dor de barriga, mas também foi a assinatura de uma mulher que falou, que deixou claro ali que a gente era independente de Portugal. Então é muito triste o que aconteceu. Eu queria só que vocês pensassem um pouquinho nisso, porque o nosso trabalho aqui, junto ao CCBB, de organizar mostras, seja a mostra do monstro, seja a mostra do Neville de Almeida, que o Mário já realizou, seja a mostra da Dona Ruth de Souza, que eu realizei aqui 2 anos atrás, são mostras para resgatar, para lembrar a gente a importância dessas pessoas, a importância dessas obras na vida de tanta gente que não só produziu, mas que, assim como vocês estão aqui durante esses dias, então viveram, viajaram, entraram na imaginação, na viagem total que um diretor, um roteirista teve para criar essas histórias que a gente está exibindo aqui, tá certo? Eu queria só externar isso para vocês, porque precisava e foi muito triste o que aconteceu ontem no Museu Nacional, tá certo? E antes de encerrar, falando do Centro Cultural aqui dos Correios, a partir do dia 20 de setembro até o dia 4 de novembro, vai ter uma exposição de um artista chamado Danilo Ribeiro. O tema da exposição é Galeria Noturna Estética do Medo. Está um pouco vinculado aí com os nossos monstros aqui, com esse universo que a gente debateu. Então vai começar no dia 20 de setembro. O Danilo esteve aqui, participou da Masterclass. Ele está aqui, ó. Eu tô surpresa. Ele está ali, ó. Entregou. Danilo veio falar comigo, falou também com a Rita, professora. Então é importante no Correios, tá? A partir do dia 20. Tá, o Danilo tá ali, ó. Dá um tchau pra galera aí, Danilo. É que eu não tava esperando. Então, assim, é importante, tá? Tem o Cineclube realizado lá no Joia também, pelo Mário, que é a Sessão do Cramunhão, tá? Tem a exibição do Man Fantástico também, uma segunda-feira por mês. É importante a gente cada vez mais valorizar a nossa memória, valorizar aquilo que a gente gosta. Se a gente gosta de terror, vamos valorizar, vamos mostrar para as pessoas que terror também é legal e tudo. Tá? No MAN é gratuito, cara, de graça, então dá para vocês irem numa boa. E no Joia é R$4. Ó, e como a gente está falando de lembrança, memória, terror, Frankenstein, esse ano são comemorados 200 anos da publicação do livro da Mary Shelley, tá? A editora Darkside fechou uma parceria com a gente, então a gente fez alguns sorteios. Vou sortear esse último exemplar aqui da mostra, tá? Vai ter também um sorteio na página da BLG no Facebook, é só ir lá curtir, que a gente vai subir a promoção essa semana. Volto a lembrar que a mostra começa quarta-feira em São Paulo, tá? Fica até dia 1º de outubro lá em São Paulo. Divulguem com os amigos, também vai ter mesa de debate, vai ter masterclass, vai ter oficina de caracterização e maquiagem. E coincidentemente vai estar em cartaz também uma série de leituras e espetáculos teatrais, se não me engano, desse universo. Então vai ter Frankenstein, vai ter algo do Edgar Allan Poe também,
Eu acho que vai ter o Médico e o Monstro também, então divulguem isso. É só entrar lá na programação do CCBB de São Paulo para poder conferir, tá certo? Bom, eu vou sortear esse livro aqui falando a letra da fileira com o lugar. H1. H1. Alguém sentado? Tem gente sentada no 1. Tem? Ah, então vem cá. Ó, a gente agradece, eu queria agradecer a presença de todos aqui, terem ficado aqui, já são 9 horas, entendeu? Acho que foi proveitoso para todos. Agradecer o Mário, que mais uma vez veio participar do debate conosco, e também a participação do Francisco Russo, do site Adoro Cinema. Acessem o site Adoro Cinema, leiam o Mário lá no Globo, tá? E curtem a página da BLG e também todas as páginas, identidades aí do CCBB nas redes sociais, tá? Muito obrigado a todos vocês.